Eu quero dar uma paz a todos, meus amigos e irmãos. Quero relatar um sonho que eu tive nesse mês de fevereiro. Nesse mês de fevereiro, dia 23 de fevereiro agora. O Senhor me deu uma revelação em sonho do mundo invisível. Eu tive um sonho que eu estava no mundo. Esse mundo era invisível. Eu estava no mundo e tinha muitas casas. Só que eu, pastor Cláudio, eu voava. Eu estava voando. As coisas, as casas tinham túnel secreto. Não era qualquer um que podia ficar naquelas casas. Só o que era escolhido, tanto criança como adulto. Não deixaram eu entrar, mas eu consegui entrar e ficar escondido naquelas casas. Eu entrei por um buraco muito estreito e apertado. E eles estavam com medo de alguma coisa muito ruim. Por isso eles estavam escondidos. Deixa eu parar aqui. Eu estava do lado de fora voando. Eu precisava de um lugar para descansar. Então desci para descansar na casa. Só que as casas já estavam tudo fechadas. E já estavam se recolhidos dentro de casa com medo de alguma coisa. Eu não sabia que eu estava voando, estava livre. Voar significa livre. Eu desci encontrei um buraco muito apertado e consegui entrar. E eu com medo de alguma coisa. Eu estava escondido e se preparando para a batalha. Estavam escondidos naquelas casas se preparando para uma batalha. Só que eles não sabiam com que ia lutar. Então o inimigo conseguiu achar o lugar, uma brecha na casa, e entrou nas cavernas, escondida, e ia tocando neles, que estavam dentro das casas, e machucando e rindo, e dando gargalhada. Ou seja, o inimigo entrou nas casas, que encontrou uma brecha, e machucava eles, ferindo-as. E o inimigo dava gargalhada, porque o pessoal das casas, né? As pessoas nas casas não conseguiam ver o inimigo era invisível. Como eu também estava escondido, eu via pelo buraco da porta, eles rindo e ferindo. Como eu entrei, as pessoas não viram entrar nas casas. Eu entrei, fiquei atrás da porta. E eu fiquei vendo o inimigo, ferindo eles não conseguiam ver. O inimigo já estava do lado de dentro, ferindo e machucando eles não conseguiam ver. Mas eu vi os inimigos, e meus irmãos não via. Então eu saí de trás da porta e comecei a falar com eles, que já era o inimigo que estava atacando eles. Então eu saí para fora e falei, já é o inimigo que está atacando vocês. Mas eles não via, eles não acreditavam em mim, porque não era para eu estar ali, mas do lado de fora. Mas eles não podiam me expulsar dali mais, pois eles estavam angustiados. Então eu comecei a mostrar o inimigo para eles. Eu já estava ali, mostrei o inimigo, estava já dentro, atacando ele, mordendo ele, beliscando eles. Então eu avisei eles. Ele não podia mais me expulsar, porque eu era da mesma equipe dele, né? Gente, visível. Então eu falei, é o inimigo que está atacando. Então eu comecei a mostrar a ele, que o inimigo já estava do lado de dentro. E eu comecei a mostrar o inimigo para eles. Eu falava, olha, aí um perto de você, ele vai te ferir, se defende, dizia eu. Eu falava assim, olha, o inimigo vai te ferir, se defende. Só que eles não viam. As pessoas não viam. Mas eles não conseguiam se defender. E nisso, alguns iam ficando doentes e morriam. Então eu comecei a pegar uma ferramenta e a ferir o inimigo. Não repara não que eu escrevi aqui, que é muita coisa. Ia mostrar para eles como eles deviam fazer. Lutar contra os inimigos deles. Era fácil. Era só pegar uma ferramenta e ferir os inimigos, mas o inimigo era invisível. Era só ver. Bastava eles sentir o arrepio e a presença do mal, e eles feriam o inimigo. Então o inimigo era invisível, mas
quando o inimigo passava, ele sentia medo e arrepio. Aí nessa hora a gente podia ferir o inimigo. Tudo bem, aí tinha uma mulher que era inimiga cruel, era chefe, e eu descobri ela. Ela ia voar em um balão, de oxigênio. Então depois que ela ia voar num balão de oxigênio. Então depois de eu ferir alguns com alfinete, com ferramenta, que estava na minha mão, eu prendi algo no balão visível. Algo, tipo uma toalhinha dessa aqui, eu prendi no balão que era invisível com a mulher. A mulher ia voar para pegar mais gente. Aí eu coloquei algo visível, colei no balão, para que quando o balão voasse, todo mundo via aquilo, algo visível da terra voando. Para que quando ela voasse, todos viam aquilo pendurado no balão de oxigênio. Então eles começaram a ver aquele objeto voando, sozinho, mas eles não sabiam que estava pendurado num balão. Mas uma criança que estava segurando a mão do pai começou a ver o inimigo invisível. Uma criança começou a ver o inimigo invisível. E quando uma outra criança que é do mal, também tinha criança do mal. Então, quando uma criança que é do mal, invisível, foi tocar na criança que viu, tocou para ferir a criança que estava segurando a mão do pai. Então ela se defendeu e feriu a criança do mal. E o pai começou a ver, como outras pessoas também começaram a ver, por causa do balão que estava voando e tinha um objeto preso no balão algo da terra que eu coloquei, preso no balão. Então eles acreditaram em mim e começaram a se defender do inimigo invisível. Começaram a se defender do inimigo invisível dentro das suas casas. E eles estavam escondidos, mas o inimigo era invisível e o inimigo entrou nas casas e feriram eles. E eles não sabiam que era o inimigo. E o inimigo já estavam atacando eles dentro de casa, ferindo e angustiando eles. Entendeu? Esse sonho que o Senhor me deu, eu tive esse sonho, porque estava conversando com o irmão, e nessa quarentena nossa igreja ficou aberta, Deus não deixou ninguém pegar o vírus, e Deus falou comigo que ia proteger todo mundo contra esse vírus. E mantemos a igreja aberta, e eu procurei respeitar, né? E não entrei em lugar nenhum. E também não usei essa máscara, né? Usei a paz nessa máscara invisível. Acreditei nesse Deus, mas deixa isso para lá. Foi nisso que eu perguntei: Senhor, eu estou tentando a Deus não usando máscara? Eu estou desrespeitando a lei dos homens, não usando máscara, não tomando a vacina? Deus falou comigo: não, para ter fé e acreditar que Ele vai proteger. Então, olha só, alguns dos inimigos passavam perto das pessoas e beliscava as pessoas, entendeu? E tinha até criança que era ensinada a fazer o mal, beliscando outras crianças do bem, e estava com medo também. As crianças do bem estavam com medo, então beliscava as crianças. Aí uma criança botava a culpa em outra criança. Aí se me beliscava, eu colocava a culpa em outra pessoa, ou seja, o inimigo invisível me beliscava, me maltratava e eu colocava a culpa nas pessoas. Tá entendendo? Tá tudo na Bíblia. Então as pessoas que estavam perto levavam a culpa e acusava de beliscar ela. Mas não era a pessoa que estava do lado, era o inimigo invisível que beliscava e eles davam gargalhada. Interessante que o inimigo não matava, mas brincava com as pessoas e as feriam. O inimigo era tanto adulto, né, como criança trabalhando pelo mal. Ou seja, era o Satanás usando pessoas para o mal, para poder prejudicar as pessoas do bem. Você percebia o inimigo quando passava perto de você e você sentia o arrepio, o medo. Então o inimigo estava trabalhando em cima do medo. E quando você sentia arrepio, já era o inimigo perto de você. Então você tinha que usar o quê? A fé. Como nós somos cristãos, o sangue de Jesus. Entendeu? Eu, pastor, quando acordei, logo escrevi o sonho. Eu até estou aqui, não estou muito bem não. Porque depois desse sonho, eu tive uma queda
peguei um resfriado, mas já está repreendido em nome de Jesus. Eu chegava perto do inimigo, mas eles não percebiam que eu estava vendo eles, e eles não me feriam, mas eles me viam o tempo todo. O que traía o inimigo era o medo que as pessoas sentiam. Então o inimigo brincava com as pessoas e a maioria era o irmão da fé. A maioria era o irmão da fé. Então eu feria algum deles que chegava perto de mim, sem eles perceber que já estava vendo eles. Glória a Deus. Então o inimigo feria as pessoas com agulha, feria as pessoas com ferramenta, mas era invisível. E as pessoas daquela casa estavam esperando algo acontecer, o ataque. Só que o ataque acontecia do lado de dentro. Entendeu? Então esse sonho é um aviso de Deus. Tem muitos sonhos que Deus me deu. Eu até já, há muitos anos que eu tirei a televisão de dentro da minha casa, né? E estou procurando botar a visão nas coisas de Deus, para Deus revelar. E quando eu estava dentro daquela casa, as pessoas não acreditavam, é que as pessoas não vão acreditar nos profetas de Deus. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seu segredo aos seus servos, aos seus profetas. Então aquele que estiver buscando e se santificando e consagrando, Deus vai revelar os seus segredos aos seus profetas. E as pessoas não vão acreditar no profeta e vão deixar o profeta de fora. Mas o profeta vai encontrar uma brecha nas casas e vai entrar e vai alertar o povo, avisar o povo para lutar contra o inimigo. O inimigo não é o homem, não é a mulher, não é o presidente, não é o governo. É o inimigo, é invisível. E só se vence esse inimigo através de oração, jejum e arrependimento. Amém? Oração, jejum e arrependimento. Fique com essa revelação. Eu tenho outras revelações também que Deus me deu antes de vir o coronavírus. Também Deus me deu essa revelação e Deus protegeu todos nós aqui na congregação. Então se prepara, porque vai vir coisa pior. Mas Deus irá mostrar através do profeta aos irmãos na fé como lutar contra o inimigo invisível. Fique na paz do Senhor. Amém? Deus te abençoe.